Creio no Espírito Santo. Professando creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, o cristão põe em relevo a obra do Pai na história da salvação. Ele, o Criador do céu e da terra, assim o Pai é apresentado como princípio, aquele que, criando, desencadeia todo o processo da história subsequente. Ao professar a fé no Filho, o cristão afirma a obra salvífica do Filho. Ele se fez homem nascendo de Maria, padeceu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, onde voltará para julgar os vivos e os mortos. Assim se apresenta o Filho como um novo Criador, aquele que dá origem a uma nova humanidade, posta em comunhão com a vida do próprio Deus. Fomos feitos filhos no Filho. Quanto ao Espírito Santo, a profissão de fé parece nada ter a dizer que corresponde à sua ação na história da salvação. É uma sentença seca e lacônica que quebra a simetria do credo. Depois de crer no Espírito Santo, vem uma série de afirmações que pertencem a outro plano ou ao plano das coisas criadas. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Estes 5 últimos artigos do credo parecem estar fora de propósito ou sem nexo entre si e sem conexão com os antecedentes. Na verdade, essa incoerência se deve simplesmente a uma falha de tradução do texto grego para o latim e para o português. Com efeito, quem estuda as origens do símbolo apostólico verifica que ele provém do rito do batismo antigo. Este sacramento era ministrado e imergindo-se 3 vezes o catecúmeno na água da piscina batismal. Antes de cada imersão, o oficiante lhe perguntava: crês em Deus Pai? Crês em Deus Pai? Crês em Deus Filho? Crês no Espírito Santo? Essa terceira interrogação, já no fim do século II, foi ampliada de modo a dizer: crês também no Espírito Santo, no seio da Santa Igreja, em te agea ecclesia, para a ressurreição da carne? A tradição apostólica de Santo Hipólito Romano, em meados do século III, era ainda mais explícita. Et credis in sanctum bonum et vivificantem spiritum purificantem universa in Santa Ecclesia, isto é, crê no santo, bom e vivificante Espírito que purifica todas as coisas no seio da Santa Igreja. Assim queriam os cristãos dizer que a ação do Espírito Santo na história da salvação é a de vivificar a Igreja. Ele existe e opera na Igreja para a ressurreição da carne, ou seja, para arrematar a obra de Jesus Cristo, levando à plenitude em cada cristão a redenção e configurando a Cristo, os discípulos de Cristo. Esta terceira parte do credo foi sendo ainda acrescida do enunciado de novas manifestações do Espírito Santo que professamos na fórmula atual, de modo que se deveria ler o final do credo do seguinte modo: creio no Espírito Santo, que existe e opera na Santa Igreja Católica, a qual é a comunhão dos santos, para que haja a remissão dos pecados em vista da ressurreição da carne e da vida eterna. Está na introdução, creio na Igreja, né? Ao abrir nosso tratado sobre a Igreja, desejamos considerar numa visão global o tema que os módulos subsequentes esmiuçarão em 2 modalidades. Para tanto, recorremos à estrutura do símbolo de fé, dito símbolo apostólico, que se pode dividir em 3 partes, pois é uma profissão de fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deste texto depreende-se que a Igreja é santa porque vivificada pelo Espírito Santo como obra-prima do Paráclito. Ela possui a garantia da indefectibilidade em assuntos de fé e de moral porque é animada pelo Espírito. A Igreja dita a comunhão dos santos. Essa expressão traduz o grego koinonia ton agion, que se deve entender como comunhão de coisas santas, antes do mais, né? Essas coisas santas são os méritos de Cristo, dos quais cada cristão é feito participante pelo batismo. Visto que todos participam desse mesmo tesouro, todos comungam entre si, fazendo a comunhão de pessoas santas. Pessoas santas na medida em que comungam com os méritos de Cristo, que é o santo por excelência. A remissão, o perdão dos pecados, é o fruto imediato da comunhão do cristão com a Igreja vivificada pelo Espírito. O próprio Jesus associou a remissão dos pecados ao envio do Espírito Santo, quando na noite de Páscoa soprou sobre a face dos discípulos e lhes disse: recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não os perdoardes não serão perdoados. Está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 22 e seguintes. Tendo recebido o perdão dos pecados, o cristão cultiva uma vida nova, um tesouro em vaso de argilha, segundo a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Tesouro que tende a desabrochar sobre o próprio corpo humano no dia da ressurreição da carne, no fim dos tempos. Daí seguir-se-á a vida eterna ou a bem-aventurança dos justos. É nestes termos que se esboça o conceito central de igreja, o conceito que o Concílio Vaticano II mais incutiu, que é o de igreja-sacramento. Sim, a igreja é uma realidade divina humana.
através de instrumentos humanos e elementos sensíveis. Cristo comunica a sua graça a quem participa desse sacramento. A Igreja é em Cristo como que o sacramento ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, segundo a Lumen Gentium, número 1, e ao Gaudium Spes, 42, 45. Também diferente desse conceito é o que está subjacente ao seguinte episódio narrado pelo padre Flaviano Valente em seu livro A Igreja e as Setas, Pesadilha ao Reto. Certa vez o padre Flaviano viajava de Mérida a Chetumal, no México, tendo a seu lado um ancião de gravata desatada, pois fazia muito calor, portador de uma Bíblia nas mãos. Perguntou-lhe: em que setor trabalha você? Sou pastor, respondeu o ancião. Pastor que cuida do seu rebanho? Sim, eu prego a palavra de Deus. E como se chama a sua igreja? Respondeu, indicando um nome raro. E quem fundou essa igreja? Eu a fundei. E explicou a origem da sua igreja. Eu era católico beberrão, nunca ia à igreja. Certa vez fiquei muito doente e dirigi-me a Deus em fervorosa oração. Meu Deus, se eu me curar por completo, eu me entregarei totalmente a ti, fundando uma igreja. Pois bem, fiquei bom e me entreguei totalmente a Deus, pregando a sua palavra. Fui logo a Mérida, onde consegui uma Bíblia numa livraria. Comecei a estudá-la, ouvindo programas de rádio, e quando me senti mais seguro, construí uma cabana de folhas de palmeira no pátio da minha casa e pus-me a convidar as pessoas para que viessem ao culto. Coletando os dízimos, as primícias e as oferendas, tendo em vista que o dízimo é sagrado, porque está na Bíblia, pude substituir o templo de palmeiras por outro de lenha, e assim continuei até construir 20 templos. Atualmente tenho sob minha responsabilidade uns 20 templos com 30 pastores e uns 500 seguidores. Desta maneira, a minha igreja vai adiante com a bênção de Deus. Jesus fundou uma única igreja, a qual prometeu sua assistência infalível, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16 a 19. Aos homens não é lícito fundar de novo a igreja. Este modo é completado a comunhão dos santos. Então, uma lição 2, o caso de Vitorino. Na realidade, a Igreja Sacramento é ilustrada por um episódio narrado nas Confissões de Santo Agostinho. Vitorino era um ancião muito sábio, versado em todas as artes liberais, lera e criticara extensamente inúmeras obras de diversos filósofos, fora professor de muitos nobres senadores, e como prêmio pelo seu excelso magistério, merecera e aceitara que lhe levantassem uma estátua no foro romano, coisa que se costuma considerar a honra máxima. Até então adorara os ídolos e participara nos seus sacrilégios sagrados, como estava de moda em quase toda a arrogante nobreza romana, que acolhia favoravelmente o culto de Osíris, os deuses monstros de todo gênero. Contava-me Simpliciano foi o sucessor de Santo Ambrósio, bispo na Cátedra de Milão a partir de 397 d.C., que Vitorino lia e investigava as escrituras sagradas e estudava minuciosamente todos os escritos cristãos, e que um dia lhe disse, não em público, mas em privado e com todo o segredo: sabes que já sou cristão? Simpliciano respondeu-lhe: não acreditarei em ti, nem te terei na conta de cristão, enquanto não te vir na igreja de Cristo. Vitorino ironicamente respondeu: mas serão as paredes que fazem os cristãos? E se já sou cristão, Vitorino eu disse muitas vezes a Simpliciano, mas este sempre respondia o mesmo, e Vitorino, da mesma maneira, sempre retrucava com a ironia das paredes. Acontece que Vitorino temia ofender os seus amigos soberbos adoradores de demônios, pensava que do alto da sua babilônica dignidade, como se fossem cedros do Líbano, ainda não derrubados pelo Senhor, esses amigos cairiam sobre ele como terríveis inimigos, se publicamente se fizesse cristão. Mas, depois das duas profundas leituras, tornou-se forte e receou ser negado por Cristo diante dos seus anjos, se tivesse medo de confessá-lo diante dos homens. Percebeu que se tornaria réu de grande pecado caso se envergonhasse dos sacramentos da humildade do verbo de Deus e não se envergonhasse dos sacrilégios sagrados dos soberbos demônios. Envergonhou-se desse vazio, envergonhou-se de desprezar a verdade e, no repente, inspiradamente, disse a Simpliciano: vamos à igreja, quero fazer-me cristão. Simpliciano não cabia em si de alegria e foi com ele, instruiu nas primeiras noções dos sacramentos, e Vitorino deu a inscrever o seu nome para ser, não muito depois, regenerado pelo batismo ante a surpresa de toda Roma e a alegria da igreja. Este episódio recorda bem que a igreja não é simplesmente um templo de pedras, mas é sim uma realidade viva que nos incorpora a Cristo, fonte de vida e salvação. Para chegar a Cristo, o cristão passa pela igreja, e para chegar à igreja, o sacramento, o sinal, ele vai à igreja de pedras. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.